Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, politólogo, ex-presidente do Brasil. Estudioso do desenvolvimento, participou diretamente na transição política e económica brasileira. Henrique Cardoso fala da necessidade de uma pedagogia da democracia, da urgência de instituições fortes, mas sempre baseadas no respeito pelo indivíduo. A última das utopias olha a humanidade como uma só, ao cuidado de um governo global, atento e inteligente. Uma humanidade detentora de direitos universais, direitos verdadeiramente humanos. A violência não traz a liberdade. A escassez não permite a liberdade. A liberdade é a possibilidade de escolher entre pescar e fazer poesia. Se você não tiver um mínimo de estabilidade econômica, é muito difícil você ter liberdade, porque a inflação, que vem junto com essa falta de uma organização econômica correta, ela empobrece as pessoas. É um imposto indireto que empobrece e embrutece. Dificulta você ter uma visão do seu futuro, não é? Ora, o que é liberdade nesse sentido? É você poder optar. Eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Para que lado eu vou? Quando você não tem opção, e a situação econômica te leva só a trabalhar para comer e sobreviver, você não tem liberdade, né? A liberdade requer uma economia organizada. O Marx diria, na escassez não há liberdade, né? Você tem que ter abundância. Por que ele cria o comunismo? Porque o comunismo daria condição para as pessoas um dia pescarem, outro dia escreverem, outro dia fazerem poesia, outro dia serem trabalhadores, né? Você não tem a necessidade de não estar te impondo um comportamento. Você só tem liberdade quando você pode escolher. Quando você tem uma economia que não te permite escolher, você só tem que pedalar o tempo todo para não morrer, você não tem liberdade. Tem um percurso muito único como intelectual estabelecido e depois passando para a vida ativa e exercendo poder num país tão relevante como o Brasil. Tanto numa função como noutra, pensou sobre a liberdade e sobre o desenvolvimento. Como é que mudou a sua perspectiva dessas coisas como homem de ação, como homem de pensamento? No que diz respeito aos valores fundamentais, não mudou nada. Quer dizer, a crença na liberdade, a necessidade de uma pedagogia democrática, o fortalecimento das instituições. Isso, não houve apenas eu reforcei minha convicção nesse sentido. Agora, a experiência de lidar com os fatos tal como eles se dão na vida política, com a sua dureza, com as suas dificuldades, ambiguidades, mostra que não é muito mais difícil você realmente criar uma cultura democrática e garantir o funcionamento democrático das instituições do que à primeira vista parece. Pelo menos no caso nosso, do Brasil, Portugal não é muito diferente. A nossa cultura não é uma cultura de respeito às pessoas, e nem a escolha, nem a liberdade. É muito mais uma cultura de aceitação do coletivo, né? E do Estado, o governo, a família, né? Então, não é uma transição simples. Eu, quando fui eleito na primeira vez, eu imaginava que pudesse com mais rapidez, né, reformular esses modos de pensar, de proceder. O tempo mostra que não é assim. Um termo que o professor usa bastante é utopia regressivas. Acha que na política e na luta pelo desenvolvimento e liberdade, hoje já só temos utopias regressivas, movimentos que querem... Existe muito dessa utopia regressiva. O movimento sem terra, nitidamente, no fundo é uma coisa de base cristã,
não é? O lucro tem que ser limitado, 3 alqueires de uma vaca, não passar do limite, o justo lucro, é uma coisa pré-capitalista, né? Então, nesse sentido, que eu digo que é regressiva, porque quer voltar para uma época que não existe mais, nem vai poder existir mais, né? Agora, isso não dispensa de você ter alguma utopia, né? Utopia, já o nome diz, não está em lugar nenhum, é uma coisa que não vai se concretizar. Você tem que desejar alguma coisa melhor, né? E pode haver utopias não regressivas. Eu acho que a nossa grande utopia hoje é a noção de humanidade. Porque no passado a gente vivia a família, o clã, a sociedade mais ampla, o Estado-nação, né? Bom, e ninguém pensava na possibilidade de que somos todos os seres humanos. A religião fala disso, mas a política não. E o Marx dizia que isso era uma visão deformada, porque só haveria possibilidade de você pensar na humanidade quando não houvesse mais classes, porque havendo diferença de classe, os homens são desiguais. Bom, com a prática da vida e a mudança de tudo, com a integração econômica e a própria globalização, o que acontece? Os problemas globais se impuseram. Meio ambiente. Não adianta você pensar, eu vou salvar a minha classe no meio ambiente. Não tem. Você faz todo mundo. Né? Aí o meu país. Não tem, porque a bomba atômica. Isso afeta a todos. Então, nós estamos revendo no mundo de hoje a necessidade de pensar na humanidade, todos os seres humanos. Bom, como é que você faz isso sem virar uma metafísica, uma coisa que não tem sentido, né? Você tem que definir regras maiores de governança global, para que no processo de deliberação as pessoas possam ser incluídas nas decisões, né? E tem que separar muito bem o que é específico do interesse de uma comunidade familiar, nacional, ou que seja, daquilo que é realmente regra universal. Direitos humanos. Né? Os direitos humanos, a ideia antiga, Kant e muitos outros, né? Você tem um conjunto de direitos que são gerais, são universais. O difícil é evitar que isso vire manipulação. Quer dizer, que eu invada o Iraque para poder botar o meu sistema político lá. Isso não é direito humano. É outra coisa. Agora, se eu lutar pela igualdade de homem e mulher, é direito humano. Não pode apedrejar a mulher porque é infiel, é direito humano. Né? Não pode haver tortura, é direito humano. Então você tem que começar a construir um conjunto de valores que você diga, esses são valores gerais. E tem que criar instituições que assegurem isso. Por exemplo, foi criado o Tribunal Penal Internacional. Um avanço enorme, institucional. Por quê? Porque esse tribunal julga pessoas que são acusadas de genocídio e eles são julgados por um tribunal que não é do país dele. Né? É uma luta enorme. Os americanos até hoje não aceitaram esse princípio, né? Mas é um avanço. Né? Então, eu acho que progressivamente, no decorrer desse século, a luta generosa é de criar esse tipo de relação global que implique nos direitos humanos, respeita a diversidade, não vai querer homogeneidade, cada um vai ter sua cultura, sua forma de... Mas certos direitos são comuns. Né? Acesso à água, né? Acesso a um ar limpo, né? Acesso à vida. São direitos que são universais. Então, eu acho que essa é a utopia não regressiva do nosso tempo. Há um episódio da sua vida que eu acho que tem um cunho quase literário, que é daquele grupo que estudou o Capital em várias línguas. Iam comparando as diferentes traduções e dá a sensação que esse estudo profundo de Marx, de Weber, de outros, o levou a tornar-se também cético de certos movimentos que utilizam superficialmente essas teorias. Qual é o papel que acha da educação e da cultura na luta pela liberdade? Eu acho que é fundamental, no sentido apropriado. Porque, por exemplo, na questão do marxismo, neste grupo, era um seminário que nós fizemos durante muitos anos, lá em São Paulo, nós éramos jovens assistentes da universidade. Esse seminário era feito nas nossas casas, não na universidade. E a decisão qual é? Vamos ver o que esse senhor pensa mesmo. E tomamos não só o Capital, mas a história crítica da mais-valia. Isso tudo são milhares de páginas, né? E como você disse aí, a gente lia em diferentes línguas para poder cotejar. Era uma leitura erudita do Capital. Por isso que eu falo, somos marxólogos, né? Somos especialistas nisso. Por que não marxistas? Alguns ficaram marxistas. Porque o marxismo tem uma filosofia da história que eu não creio que tenha
base nos fatos, ele leva necessariamente a uma revolução, e necessariamente uma revolução que vai igualar todo mundo. Isso não tá acontecendo, porque a economia mudou bastante, embora o Marx tenha antevisto muito do que aconteceu. Mas aquilo ali nos ensinou a pensar o método do Marx, como é que ele trabalha, né? E esse trabalho é um trabalho analítico e, ao mesmo tempo, de síntese. Não é um trabalho de só palavras. O mal nas escolas ou nas universidades é você quando transforma tudo em coisa vulgar. Então você explica tudo por aspas, luta de classe. Só que não é verdade, você não explica que luta é essa, por que é, né? Então, para você ter realmente um sentido positivo desse tipo de estudo e que assegure a liberdade e tudo mais, você tem que realmente ir fundo na análise das questões. Vou dar um exemplo. O Marx nunca deixou de dizer que o socialismo deveria ser herdeiro do liberalismo. Bom, o que aconteceu na prática? Falar de liberal hoje aqui no meio estudantil de esquerda é como se fosse um palavrão. Neoliberal, então nem se fale. Porque confundem. Quando o Marx está falando de liberalismo, ele não está falando do mercado livre. Ele está falando dos valores da liberdade de expressão, de organização, do indivíduo, do individualismo como um valor, não é? A liberdade política. Não é? E os liberais atuais, eles misturam um pouco e dizem que essa liberdade política só existe se houver mercado, liberdade econômica. É discutível a afirmação, mas tem alguma base. Mas, de qualquer maneira, a liberdade política não deriva do mercado. E não se extingue no mercado, e muitas vezes o mercado atrapalha a liberdade. E isso a esquerda geralmente não faz, joga fora a criança com a água do banho. Se esquece da parte positiva do liberalismo que Marx nunca esqueceu. Como eles não leram Marx, eles ficam nessa banalidade de acusar tudo de neoliberalismo e coisa desse estilo. O Sr. Presidente disse que o futuro do Brasil não é igual ao passado da Europa. Isso. E também disse que o Brasil não é um país pobre, é um país injusto. Isso. O que para o Sr. Presidente é uma sociedade decente e qual é o papel relativo da liberdade e do desenvolvimento nessa sociedade decente? Primeira afirmação, o futuro do Brasil não é o passado da Europa. Isso porque na época eu estava começando meus estudos de sociologia, história, economia, nós tínhamos um modelo, que era o modelo do desenvolvimento capitalista, Marx, ou quem seja, o Weber, ou Schumpeter, enfim, mas nós tínhamos um modelo. E esse modelo está baseado no que aconteceu na Europa, né? O papel libertador da burguesia, né? Porque a burguesia tinha acabado com o feudalismo. Então, eu dizia, olha, cuidado, isso foi na Europa, o Brasil não é a Europa. Nós aqui já nascemos no capitalismo comercial e com o capitalismo exportador baseado na escravidão. Não tem nada a ver com o feudalismo. É outra situação, não é? E mais, não há razão para você imediatamente acreditar que o empresariado industrial brasileiro vai ter o mesmo papel da burguesia conquistadora europeia, expansionista, não sei o quê. Precisa ver, precisa reformular tudo isso. Eu tentei reformular nos meus trabalhos e outros também. Alain Touraine foi muito importante para me alertar sobre essa questão de que, olha, cuidado, vocês aqui na América Latina, o Estado é muito mais importante do que foi na Europa. Na Europa, as classes jogavam um papel mais... Aqui, o Estado e as classes interagem mais fortemente. A ideia de nação aqui é um motor para o crescimento econômico. Então, é preciso repensar. Pensar, ou seja, tem que reconstruir os conceitos, não é? Utilizar os conceitos desenvolvidos aqui para aplicar no Brasil. E você inventa o futuro. Sempre se pode inventar, dentro de limites, você pode inventar o futuro. Agora, no caso nosso, por causa da nossa trajetória histórica, era um país bastante injusto. Veio da escravidão. A escravidão e do patrimonialismo português. Estado, família, tudo junto, explorando muito os despossuídos e tal. Então, era uma sociedade injusta. Ela começou a crescer. A industrialização brasileira se deu durante todo o século passado. No século XX, só o Japão cresceu per capita mais que o Brasil, até 1980. As pessoas sabem pouco disso, mas é verdade.
Brasil, nós partimos de muito baixo, então não deu um resultado tão brilhante. Mas crescemos, né? E com o tempo se transformou uma sociedade que já tinha riqueza. Eu dizia isso, que é o injusto, na campanha presidencial de 94, antes da estabilização, do grande boom do Brasil. Já. Cuidado, a nossa economia é uma das 10 maiores do mundo, já era. Né? Não podemos estar alegando que o nosso problema é pobreza. Nosso problema é injustiça, desigualdade e tal coisa. E eu acho que isso é importante. Né? De lá para cá, o Brasil ficou mais poderoso economicamente. Né? Hoje é a sexta economia do mundo. Depende de como se calcule a moeda, né? Mas, enfim, é uma das maiores do mundo, do ponto de vista econômico. Não é pobre, é o país. Né? Agora, há muitos pobres no país e ele continua sendo injusto. Aí entra a sua questão. Para que esse país seja mais decente, mais justo, você tem que ter, primeiro, mais crença efetiva na igualdade perante a lei, que é a essência da democracia como forma de comportamento. Se você não tem os sentimentos que, pelo menos perante a lei, você é igual, você não vai ser igual perante mais nada. Porque as cores diferem da pele, a inteligência difere, a família que você nasceu difere. Há muitas diferenças. Você tem que dar algumas garantias para tentar igualar. A primeira e principal é todos são iguais perante a lei. Isso não existia no Brasil. Agora, está havendo um julgamento do tribunal muito importante lá no Brasil, que devia ser banal. O tribunal está julgando casos de corrupção. Não é banal, porque o presidente da República anterior, o Lula, disse que não era nada. E agora o tribunal está mostrando que sim, que era. Mas não é só isso, é porque nunca se imaginou no Brasil que fosse possível condenar pessoas importantes. Eu não sei quem vai ser, quem não vai ser, é muito mal, eu não fico torcendo para condenar ninguém. Mas do ponto de vista sociológico, havendo crime, haver também castigo, é muito bom, porque mostra que você está igualando perante a lei. Né? Então, isso faz parte da formação de um Brasil mais decente. Você não pode ter um país mais decente se você não assegura informação e educação de uma maneira mais razoável. Nós conseguimos ter todas as crianças da escola primária. Mas que escola? 4 horas por dia? Insuficiente. O que se ensina lá? Não se ensina o que está de acordo com o que as pessoas querem aprender. Então, o Brasil tem que caminhar muito nisso. Segurança individual. As pessoas têm medo de andar na rua. Eu fui recentemente para uma pesquisa, um estudo lá sobre questão de drogas, numa favela no Rio, chamada Vigário Geral, favela não liberada, fui à noite. É como se você estivesse entrando num casbar armado. Tá? Tem sinal para cá, sinal para lá. Você não se sente seguro. E as pessoas moram lá. Eu fui uma vez na vida. Eles moram lá. Né? Então, você não tem uma sociedade decente se você não tiver igualdade perante a lei, segurança individual, acesso à educação, a saúde até que nós melhoramos. Né? E essas são as dimensões que a gente precisa cuidar. Dito de outra maneira, nós conseguimos melhorar a quantidade, falta a qualidade. A sociedade decente é uma sociedade de boa qualidade, né? Que tem liberdade, que a pessoa olha para o futuro com certa tranquilidade, porque tem segurança. Eu comecei dizendo que eu acho que você não tem democracia se não houver um espaço para aceitação do outro, para tolerância. Né? No caso da raça, por exemplo, eu participei de um grupo lá em São Paulo que fez vários estudos sobre racismo, escravidão e não sei o quê. É inegável que existe preconceito no Brasil. É só você ir a qualquer grande universidade brasileira, o número de negros é pequenininho e da população é muito maior. Há racismo. Não há segregação como nos Estados Unidos. A lei nunca permitiu isso. Né? Mas, a despeito disso, você tem um nível de convivência mais suave. Né? Mesmo que você tenha preconceito, você não pode expor esse preconceito, porque você fica mal. Mal não é só perante a pessoa a quem você se refere preconceituosamente, mas perante os outros também. Não se deve falar, não se aceita isso. Né? Há sempre uma vontade... Ao mesmo tempo que nós não somos uma democracia racial, gostaríamos de ser. Então, essa contradição é muito importante. Né? E o fato de gostar de ser muda. Porque nas outras sociedades eles não gostam de ser. Não. Nós podemos não ser, mas sabemos que está errado. E nós gostaríamos de ter uma democracia racial. Isso dá mais espaço de convivência. E como o Brasil é um país multicultural,
Isso você não se estende, não é só aos negros, é japonês, é húngaro, é tcheco, é alemão, é italiano, e nem se sabe mais de qual é a origem de quem é, das pessoas. Na geração dos meus filhos e netos, eles não têm mais nem a preocupação de família. Você pode, não sabe o sobrenome, não quer saber. Né? Não quer saber. Ou se é louro, se é moreno, não tem muita importância. Isso é verdadeiro, não é propaganda, não. Ele é assim, é uma sociedade mais à vontade. É mais tolerante com o sexo também, o que é um lado da liberdade humana. Não é? É surpreendentemente tolerante. Isso de ter prefeito gay, ou prefeita gay, ou governador, não entra na discussão. Não entra na discussão. Tá? Existem vários casos, não vira caso de debate político. Claro que as pessoas algumas têm preconceito, não sei o quê, mas tem vergonha de ter preconceito. E se alguém for ousar de discriminar alguém porque é gay, na campanha eleitoral, esse alguém vai perder. Porque vem logo a reação, que é o que tem. Né? Então, eu acho que esse lado é interessante no Brasil. E há um outro. Não existe no Brasil uma cultura branca e uma cultura negra. A fusão cultural é muito maior do que a de sangue. Nos Estados Unidos tem o blue, tem o jazz, mas é cultura negra. No Brasil, o samba de quem é? Não é? Olha o que dizia o Vinícius de Moraes, eu sou o negro mais branco do Brasil. Né? A alma dele era negra. Nós todos somos assim. Nós não temos na nossa cabeça, na nossa cultura, você absorve tudo. Não é uma comida de branco, comida de negro, é comida brasileira. A música é brasileira, a moda é brasileira. Ela pode ter origem em algum grupo racial. E se você for ver um grupo de brasileiros japoneses andando e se vestindo, você vê que eles não são japoneses, são brasileiros. Eles andam como brasileiros. E ninguém nem percebe isso, mas tem essa capacidade de absorção. Ora, nesse mundo que está em formação aí, que é diversificado também, e que, como eu disse, nós precisamos pensar mais em humanidade, na diversidade, aceitar o outro, isso é soft power do Brasil. Nós temos um ingrediente que nós podemos oferecer, que não é só mistificação, pode ter um pouco, mas não é só, e que é um elemento que ajuda a convivência entre as pessoas. O Sr. Presidente disse em determinada altura que os homens fazem a história sem saber que estão fazendo. É. E julgo que numa altura anterior, durante o período da ditadura, disse: nós vamos gritar, se não pudermos gritar, vamos falar, se não pudermos falar, vamos sussurrar. É. Se o Sr. Presidente pudesse sussurrar a alguém que julga que pode contribuir para a história, o que é que sussurrava e a quem? Eu sussurraria o seguinte: vamos acabar com a arma atômica e vamos prestar atenção ao meio ambiente, porque são os problemas que afetam a todos. Sussurrar a quem? A cada um. Porque os governos vão ser os últimos a aceitar essas questões, porque o egoísmo do Estado obriga ele a ser mais forte e a defender o seu pedaço e não o todo. Isso tem que ser um movimento que vem do conjunto das pessoas. Ampliar a sociedade civil, os meios de comunicação, os meios de difusão de novas ideias. Mas eu acho que continua sendo para mim fundamental, até para você poder ter liberdade, a paz, né? E a capacidade de olhar para diante e dar sobrevivência à espécie.